de acentuação das oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em A ou acrescido de S, como no exemplo, cajá. Então, termina-se em A, oxítona, última sílaba, e é acentuado. Como é acrescido de S? Freguês, Pelé, também vai ser oxítona. O acrescido de S. Avô, também é outro exemplo. E com em ou ens. Ens vai ser o plural de em. Então, quando a oxítona termina em em, ela também é acentuada. Como no exemplo, também, ninguém. E com em, armazéns, que é o plural. Então, essas oxítonas, elas todas são acentuadas com essa terminação. E nos ditongos abertos é quando sai a pronúncia da vogal. Então, temos ditongos abertos eu e oi. E exemplo nas palavras chapéu, coronéis. Então, a última sílaba é a tônica oxítona e vai ser acentuada com os ditongos abertos. Lembrando, ditongos são o quê? Uma vogal junto com uma semivogal. Agora, aqui embaixo eu coloquei para destacar as oxítonas que não necessitam de acentuação gráfica, ou seja, não vai ter acentuação para ser oxítona. São as oxítonas terminadas em R, L, Z, X, I, U, IN, ON e UM. E aqui embaixo tem alguns exemplos. Tambor, saci, ou a sílaba mais forte. Legal, ou seja, são alguns exemplos terminados em L, terminados em I e terminados em R, que não recebem acentuação gráfica. Regras de acentuação das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas em N, exemplo, pólen. Quando termina em N, a paroxítona, que é a penúltima sílaba, vai ser acentuada. Em I, o acrescido de S, júri. Em R, que vai ser repórter, como exemplo. Em L, fácil, paroxítona, terminada em L. Em X, tórax, temos como exemplo álbum, terminado em a paroxítona vai ser acentuada. Uns, exemplo, fóruns. Os, temos a paroxítona, bons. Órfão, órfã. Bênção. Paroxítona terminada em vai ser acentuada, porque a sílaba mais forte é bem. Em PS, bíceps. E em on ou ons, plural, exemplo, prótons. E agora temos também as paroxítonas, que são terminadas em ditongos orais ou crescentes. Então, temos como exemplo, série, colégio e jockey. Então, vão ser acentuados esses ditongos. E agora, no finalzinho, nós temos aqui, ó, não acentuamos as paroxítonas terminadas em A acrescido de S, E, O, em, ens e an. Então, essas paroxítonas que têm essa terminação, elas não são acentuadas. Eu poderia dar como exemplo o quê? Cantavam,
certo? É um exemplo de paroxítona que não é acentuada, que tem essa terminação aqui, entre outros. E temos aqui também os ditongos abertos ei e oi, que depois da nova reforma ortográfica, eles também perderam sua acentuação, que são palavras bem conhecidas de vocês. Jiboia, não recebe mais acento. Colmeia, assembleia. Então, são alguns exemplos de ditongos abertos ei e oi, que são paroxítonos que agora perderam a acentuação com a nova reforma. Então, essas são as regras das paroxítonas. As regras de acentuação das proparoxítonas. As proparoxítonas são as mais simples, porque são palavras que têm um número reduzido na nossa língua portuguesa, na gramática, então, por isso, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, quando a gente for identificar as proparoxítonas, que é a antepenúltima, a sílaba mais forte, vai lembrar logo que todas são acentuadas. Exemplo, último. Então, é acentuado. Gramática. Gramática também é acentuado. Certo? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, é a antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. Então, essa é a regra geral para as proparoxítonas. E agora nós vamos ver a regra de acentuação dos monossílabos. Lembra que os monossílabos são formados de apenas uma sílaba? É uma palavra que possui apenas uma sílaba e não é classificado como sílaba tônica. É classificado como quê? Tônicos, que tem um som mais forte, intensificado, e os átonos têm um som mais fraco quando a gente pronuncia. Então, a regra de acentuação vai para os monossílabos tônicos, que são terminados em A ou seguido de S. Temos como exemplo pá, que é um monossílabo tônico, chá, terminados em E ou acrescido de S, pé, mês, terminados em O ou acrescido de S, pó, só. Então, esses são alguns monossílabos tônicos que eles são obrigatoriamente associados quando eles terminam com essas vogais ou acrescido de S. Temos outros monossílabos tônicos que eles não são acentuados, como por exemplo, mar, dor, é um monossílabo tônico, porém não recebe acentuação. E referente aos monossílabos átonos, eles não recebem acento, por isso que eles não entram nessa regra. Como por exemplo, quer, lhe, se, o, as, de, porque os monossílabos átonos, eles têm um som mais fraco e eles sempre vão precisar de um complemento, ou seja, de uma outra palavra para poder se destacar. Então, eles não vão receber acento. Esses são alguns exemplos. Então, os monossílabos átonos são formados de artigos, de pronomes, certo? Então, finalizamos essa aula de sílaba tônica e também das regras de acentuação, de acordo com a posição da sílaba. Estudem, assistam os vídeos várias vezes, leiam o conteúdo no livro também para reforçar, pois são muitas regras e é importante a prática e o estudo. E tia Juliana está aqui disponível para qualquer um que tiver dúvida. Façam as atividades no livro e não esqueçam de postar no nosso grupo. Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.